Manter uma cidade funcionando de maneira organizada exige planejamento. Para isso, o município precisa elaborar um plano estratégico a fim de definir metas e programas governamentais, além de detalhar as fontes de financiamento e os custos para executar o que foi decidido. Hoje o TV Câmara Entrevista é sobre o Plano Plurianual. PPA, o Plano Plurianual, como é conhecido, é um documento obrigatório ao poder público com duração de 4 anos. Atualmente, Jacareí está seguindo o plano elaborado para o período de 2018 a 2021. Este ano, já começou o desenvolvimento do novo PPA. E para entender mais sobre essa ferramenta pública, estamos aqui com o secretário de Governo e Planejamento, Celso Florencio, que já participou outras vezes com a gente para falar sobre o plano diretor aqui do TV Câmara Entrevista e agora retorna para falar do PPA. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. E a gente já começa o programa trazendo uma pergunta de um internauta, do Márcio Romero Moura, que pergunta do que se trata esse plano plurianual. O que é, secretário, o PPA? A gente trabalha com 3 grandes leis orçamentárias, o PPA é uma delas, né? Então, o PPA é o plano de 4 anos, o que o município tem que entregar para os próximos 4 anos. Então, o PPA que a gente entregou dia 30 de setembro aqui para a Câmara, ele vai regir o orçamento do município, ou seja, as despesas e as receitas do município pelos próximos 4 anos, 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, a gente faz, por um lado, a previsão de receita. E como que é feita essa previsão de receita? A gente pega tudo que foi o histórico das receitas do município e tenta projetar, com base em crescimento do PIB, com base no crescimento da cidade, a gente tenta projetar a receita para os próximos 4 anos. E a partir disso a gente calcula o custeio e a quantidade de investimentos que é possível. Então a gente elimina as despesas, né? Então a gente tem despesas com saúde, com educação, com folha de pagamento, que são despesas fixas. Então essas despesas elas têm que ser comportadas dentro desse montante que é a projeção de receitas e também está dentro dos mínimos constitucionais, que a Constituição exige mínimos de aplicações e máximos de aplicações em determinadas áreas. E também a gente consegue vislumbrar o quanto vai sobrar para investimentos, né? Então, descontando todo o custeio, toda a operação da máquina pública, o quanto sobra para ser investido por ano nas ações do município. E esse o quanto sobra que foi o que a gente foi fazer, né, junto à comunidade. A gente fez 22 audiências para tentar entender como deve ser gasto esse dinheiro dos investimentos. E esse dinheiro dos investimentos eles podem vir tanto do recurso do próprio município quanto de recursos vinculados ou outras fontes de financiamento. Então o PPA, que é o Plano Plurianual, é dizer para a sociedade, com base numa lei orçamentária, por mais que seja uma peça financeira, é uma peça que vai dizer para a sociedade o que a prefeitura vai entregar nos próximos 4 anos para a cidade. Para a cidade se desenvolver, no caso, exato, né, secretário? Incluindo todas as despesas. Todas as despesas têm que estar previstas no plano plurianual, seja de custeio simples, de folha de pagamento, de manutenção dos serviços, há também todos os investimentos que vão vir a ser feitos. Perfeito. E aí, no caso, só para deixar claro para quem está em casa, porque a Prefeitura está com uma campanha da elaboração do Plano Diretor, que é um outro documento também estratégico do governo, previsto em lei. Eu queria que o secretário, só para deixar claro para quem está em casa, explicasse para a gente de uma maneira bem didática qual que é a diferença entre o plano diretor e o plano plurianual. Então, o plano diretor, ele basicamente norteia a ocupação do território. Então ele vai dizer o que pode, onde pode, pelos próximos 10 anos. Então o PPA é uma lei que dita 4 anos, o plano diretor ele vai ditar 10 anos sobre o território. Por que o plano diretor ele é tão importante, tão estratégico e a revisão acaba sendo de 10 em 10 anos? Porque essas mudanças do território, a partir do momento que eu digo o que pode ser feito em um determinado ponto da cidade, o que não pode ser feito, quais são as restrições ambientais, as restrições legais para a ocupação do território, eu também estou direcionando o crescimento da cidade. Então o plano diretor ele tem esse papel fundamental que é pautar para onde a cidade quer estar nos próximos 10 anos. Para onde a ocupação do território deve se dar, onde deve ser ocupado e de que forma deve ser ocupado o território da cidade. Então esse é o plano diretor que tem vigência por 10 anos.
O plano plurianual, didaticamente, ele é muito próximo do que seria o orçamento do município para os próximos 4 anos. Ou seja, o quanto eu tenho. No plano diretor eu não falo de financeiro, eu não vou dizer quanto eu vou ter de receita, quanto eu vou ter de despesa. No plano plurianual eu já tenho. Então eu tenho que orçar as minhas receitas e, com base nas minhas receitas, dizer o quanto e onde eu vou gastar. Então, se um é onde eu vou ocupar o território, o outro é quanto eu vou gastar em saúde, quanto eu vou gastar em educação, qual investimento vai ser viabilizado e qual investimento não poderá ser viabilizado por questões financeiras de não comportar no orçamento. Então, eles são 2 planos altamente estratégicos para o município, talvez sejam os 2 principais projetos de lei que o município tem para fazer, tanto que no plano diretor a gente está fazendo com as eleições abertas para eleger um conselho gestor que vai ditar todo esse rito de revisão. Então ele não está só a cargo da prefeitura, é um conselho que vai ser eleito de sociedade civil e poder público para regir tamanha importância do plano diretor, mas ele vai regir sobre o território. Já o plano plurianual, ele rege sobre as receitas e as despesas do município. Perfeito. Então o plano diretor é a longo prazo e o plano plurianual é ao médio prazo, podemos dizer assim. Isso. Perfeito. O plano diretor ele vai dizer sobre o território, onde você pode. E o plano plurianual ele vai dizer sobre a parte financeira, o quanto você pode. Os investimentos, no caso, né? Isso. E assim como o plano diretor, o PPA, ele é previsto em lei, né, secretário? A gente tem uma arte para quem está em casa poder acompanhar junto com a gente, né? É previsto aí na Constituição Federal, né? O plano plurianual tem aí as diretrizes orçamentárias, como o secretário está explicando aqui para a gente, com esses orçamentos anuais. Eu queria que o secretário explicasse também de uma forma bem didática, porque assim como o plano diretor, a gente sabe que ele tem as diversas fases, né? De 3 a 4 fases. E aí, no caso, o plano plurianual, o PPA, o plano plurianual, é um trava-língua, né, secretário? Como é que funciona? Ele tem essas fases? Qual que é a primeira fase? Qual que é a segunda? Tem uma data para ser entregue esse plano pronto para o município, para prestar contas para os munícipes, no caso? Então, tanto o plano plurianual, ali a gente tem 3 leis que estavam citadas. A lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, essas 3 leis, elas são regidas todas pela Constituição Federal, inclusive os prazos, né? Então, o município tem o prazo até o último dia de setembro para entregar para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, nas 2 últimas sessões do ano, vota o plano plurianual e a LOA. Então, ambos são regidos até mesmo as datas de elaboração e de entrega, tanto do Poder Executivo ao Legislativo e de votação do Poder Legislativo, são regidos pela Constituição. O plano plurianual, ele é mais macro, ele vai ditar diretrizes por 4 anos. Na sequência, só que a gente sabe que, né, a gente, quando faz o nosso orçamento para o próximo mês de casa, muita coisa muda, né? Às vezes entra uma receita a mais, sai uma receita que a gente estava esperando, então muita coisa muda. Então todo ano é como que as leis de diretrizes orçamentárias que são entregues anualmente, o plano plurianual seria como se fosse 4 leis de diretrizes orçamentárias. Então, todo primeiro semestre, a Prefeitura entrega à Câmara um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que ela vai direcionar, ela vai sinalizar para onde vão os investimentos daquele ano. E o PPA é o conjunto dessas 4. Então, 4 leis de diretrizes orçamentárias é um PPA. Então, nas próximas LDOs, a gente revisa o que foi colocado para o PPA. Então, a gente, vamos se construir um novo equipamento de educação. Quando que ele vai ser construído dentro do PPA? Então, no PPA, o primeiro ano de execução de obra é 2022 e ele termina em 2023. Então, tem que prever a construção do equipamento escolar 2022, 2023 e 2024 eu tenho que prever o custeio desse equipamento, porque esse equipamento vai precisar de professores, de funcionários, vai ter energia, água, então uma série de outras despesas que eu tenho que prever no meu orçamento. E essas despesas mais esmiuçadas, né, ao quanto do custeio desse novo equipamento que eu previ lá no PPA, quando ele estiver em operação. Então, eu previ
que vai ter mais RH, vai ter mais merenda para as crianças. Então isso eu tenho que discriminar nas LOAs, que são as leis orçamentárias anuais. Então, ao contrário do plano diretor, que ele tem fases demarcadas, aqui eu não diria que são fases, mas são 3 leis complementares que se dialogam o tempo inteiro. Então, resumindo, né, o PPA são 4 LDOs. Cada ano, no primeiro semestre, a gente revisa esse LDO que dá a diretriz qual será o investimento do próximo ano. E no final do ano, as 2 últimas sessões de cada ano, a Câmara vota a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai dizer exatamente o quanto que eu vou gastar em qual despesa dentro do meu custeio, dentro dos meus investimentos. Perfeito, deu para entender bem didaticamente, tá bem resumido, porque são 3 mesmo, as principais Sim. leis, né? PPA, LDO e a LOA, né, secretário? E aí, no caso, a gente está em pandemia, né? A gente está numa crise, vivendo uma crise sanitária, ainda não saímos, né, da pandemia. Sim. Como é que funciona? Você planeja 4 anos, né, de plano plurianual, e aí acontece, no meio desses 4 anos, uma crise. Como é que é realocada essas prioridades na esfera municipal, no caso? No caso de Jacareí, a gente trabalha muito em conjunto com a Secretaria de Finanças, né? A Secretaria de Governo e Planejamento, ela faz o orçamento futuro e a Secretaria de Finanças é quem fica na execução. E a gente vai acompanhando mês a mês se o que foi orçado e o que foi estimado de receita, ele corresponde com a realidade. Então a gente, né, em 2020, a gente teve esse advento externo, que foi a pandemia, que impactou diretamente os recursos públicos. Então, o primeiro sinal é a Secretaria de Governo avisa a Secretaria de Finanças de que temos um problema que vai se tornar um problema financeiro. Então, o que estava orçado, ele passa a não ser mais factível de ser realizado, né? E a gente tem que trabalhar com esse novo cenário. Então, a gente senta, readequa esse cenário e daí olhar para esse PPA, para essa LDO, para essa LOA que foi feita, o que eu posso suprimir, dado que a minha receita não vem dentro do esperado. Então, nesses anos de pandemia, a gente não só teve que suprimir investimentos, né, mas também tivemos que realocar recursos de outras áreas para suportar as áreas sociais. Então, por mais que a gente faça esse planejamento, e tem que ser feito, e é extremamente importante para o município, né, para a gente prever o que a gente quer entregar para os próximos 4 anos, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo se isso está correspondendo à realidade e adaptando ao cenário externo imprevisível que pode vir a ocorrer, e sempre ocorre, cada ano vai ocorrer uma coisa diferente do que não foi previsto. Perfeito, sempre se readequando, né, Exato. secretário? A gente tem alguns dados sobre o Participa Jacareí, que é a audiência pública que acontece aqui na cidade. A gente trouxe aí os números, né? Foram 19 audiências, está correto, secretário? Foram Isso. 19 audiências públicas, 100 bairros aí atendidos, né, com a participação de aproximadamente 2.000 pessoas e 200 pedidos registrados durante essas audiências. No caso, a participação pública, ela é prevista em lei, né, secretário? É um dever Sim. desse documento ter essa participação. Como que vocês da Secretaria e da Prefeitura têm observado a aderência da aplicação dessa parte da lei do PPA? Olha, ele é previsto em lei, mas a lei não diz como a gente deve fazer, né? Então, a gente optou por fazer um modelo extremamente descentralizado. No primeiro semestre, a gente não fez de uma forma como gostaríamos ainda, por estar numa questão de pandemia mais forte. Agora, os relaxamentos do Plano São Paulo permitiram que a gente fizesse 19 audiências públicas. E nessas audiências públicas, a gente vai validar com a comunidade o que de fato é importante. E a gente sabe que tem inúmeras demandas importantes de cada comunidade, do seu bairro, da sua cidade. As pessoas têm percepções do que é importante e o que é necessário para a cidade. Mas a gente apresenta também os limitantes financeiros. A gente gostaria de realizar um volume muito maior de obras, de serviços, mas isso não é possível dado os recursos financeiros do município. Então, o grande trabalho dessas audiências públicas é ir junto à população e tentar entender o que é prioridade. Eu não consigo realizar tudo, mas o que é prioridade para você? Então, o que é prioridade no seu bairro?
Qual problema aflige mais o seu bairro? E depois a gente junta esse panorama geral e monta a peça orçamentária já tentando contemplar o que são as prioridades. A gente entende que nem tudo que é solicitado a gente consegue executar nesse período de 4 anos, dado a limitação financeira. Mas a gente precisa colocar nesse projeto de lei o que essas pessoas colocaram como grande prioridade dos seus bairros e para a sua cidade. Perfeito. No caso, só ainda falando sobre o Participa de Jacareí, antes da gente finalizar esse nosso bloco, a Prefeitura registrou um dos 2 maiores pedidos, né, durante essas audiências, a construção do posto de saúde ali no Jardim Flórida, né, e também a construção de brinquedos com acessibilidade nas escolas municipais. Falando sobre o posto de saúde ali no Jardim Flórida, tem o presidente da Associação do Bairro, né, o Sidney Ferreira, ele está há muitos anos, né, à frente dessa solicitação, há quase uma década, no caso, pedindo esse posto de saúde no Flórida, e no caso estava previsto no PPA do período de 2018 e 2021, nos projetos estruturantes, a construção de postos de saúde. Por que não foi construído esse posto ali no Jardim Flórida? Olha, a gente chegou a desapropriar, hoje a Prefeitura detém um prédio que vai ser essa instalação, a Prefeitura desapropriou e pagou por esse prédio em 2019, a expectativa é que em 2020 começasse a operar esse novo posto. Mas como a gente sabe, em 2020 veio a pandemia e todos os recursos de novos investimentos na saúde, eles ficaram suspensos até que a gente conseguisse sanar a questão de pandemia. O hospital, tanto o hospital de campanha, quanto o UPA de atendimento exclusivo ao Covid, quanto aos gastos da Santa Casa de atendimento de UTI ao Covid, foram arcados para o município. Então a gente optou nessa questão de prioridade. A gente entende a necessidade do bairro, e não só para o Flórida, mas também para o Terras da Conceição, para o Vila Ita, aquela unidade vai ser de referência. Então ela constava sim no plano plurianual passado, mas infelizmente não pôde ser realizado, embora em 2019 iniciou-se o planejamento para que ela começasse a operar em 2020 ou início de 2021, sim. Mas o advento da pandemia canalizou os recursos e ali a gente tem estimado 1,2 milhão para reforma e equipamentos dessa unidade. Então esse recurso que à época estava sendo vislumbrado para a UBS do Flórida foi canalizado para as despesas do Covid, para que nenhum jacariense não tivesse atendimento médico dado a pandemia do Covid. Sempre bom ter os esclarecimentos, né, secretário? No caso, só para fechar, sobre os brinquedos né, de acessibilidade, a Prefeitura já informou do site oficial que a Secretaria de Educação já está vendo sobre a questão de trazer os brinquedos com acessibilidade, mas voltando no PPA, a reforma dos prédios já estava prevista também. A administração não tinha pensado já nesses brinquedos acessíveis? Como é que funciona essa gestão no caso? Olha, a Secretaria de Educação já vinha pensando nisso, mas essa demanda vindo da sociedade, ela dá um respaldo muito maior para a execução do gasto. Então, inclusive a Secretaria de Educação acelerou os processos de contratação de brinquedos acessíveis com base, inclusive, nessas audiências. Então, por mais que estivesse no radar da Secretaria de Educação essa necessidade, a participação das pessoas expondo que aquilo era uma necessidade e que aquilo era uma prioridade para aquela comunidade, para a gente é muito importante essa participação e ter essa percepção. Então esse feedback da população, esse retorno da população para a Prefeitura, olha, precisa melhorar nisso, na escola precisa melhorar isso, precisa trazer os brinquedos, é extremamente importante. Isso faz com que as ações sejam até mais exitosas e mais rápidas. Por isso que a população tem que sempre se manter ativa e participando das audiências públicas, porque nada é melhor do que o próprio morador saber aquilo que ele precisa, né, secretário? Exato. Eu queria agradecer a sua participação novamente aqui no TV Câmara Entrevista. Muito obrigada por ter comparecido e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o plano plurianual, mas dessa vez com o munícipe envolvido nessas questões para falar da participação popular. Daqui a pouco, não saia daí.